Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Você votou e hoje eu vou falar sobre Um Rei em Nova York de 1957. Antes de começar, eu quero pedir que vocês não deixem de curtir aqui esse vídeo. Se você gostar, compartilhe também com seus amigos. E também não deixe de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. O filme conta a história do rei Shadow, que acaba fugindo do país dele por causa de uma revolução política que está acontecendo. Quando ele chega se refugiando nos Estados Unidos, ele é roubado pelo seu primeiro-ministro, então ele fica sem nenhum tostão e coincidentemente ele acaba indo em um programa de TV meio que sem querer, sem saber que tá aparecendo na TV. Ele acaba ficando famoso de certa forma, essa figura de rei dele acaba ficando tão famosa que ele acaba sendo chamado para fazer vários comerciais e tudo. No começo ele não aceita, mas quando ele percebe que não tem nenhum tostão e quer continuar com aquela vida de luxo dele, então ele começa a aceitar. Além disso, também tem uma parte um pouco mais séria do filme, que é quando o rei encontra Rupert, que é um menino de aproximadamente 12 anos. Ele sofre porque os pais dele são perseguidos por causa da sua política, né? A questão do comunismo. Esse foi o primeiro filme que o Charlie Chaplin fez fora dos Estados Unidos. Nessa época ele já não podia mais voltar, já tinha sido expulso dos Estados Unidos. Eu já falei um pouco sobre isso nos vídeos em que eu falei sobre Monsieur Verdoux e Luzes da Ribalta. Então Chaplin acabou tendo que ficar fora dos Estados Unidos, aquela terra que ele viveu por tanto tempo, onde ele desenvolveu tanto a sua arte, sua técnica, o seu trabalho, e então ele simplesmente perdeu isso, não é? Então nesse filme ele faz um tipo de sátira aos Estados Unidos. Muita gente acha que é uma sátira amarga, rancorosa, mas na verdade o Chaplin sabia muito mais do que isso, então ele acabou fazendo um filme extremamente engraçado, na verdade, sobre a loucura, né, daquela época dos americanos. Para falar sobre a questão política, sobre aquela investigação maluca, árdua que eles estavam fazendo para identificar atividades anti-americanas e comunistas e tudo, que foi uma dessas investigações que fez com que Chaplin não pudesse voltar para os Estados Unidos. Então ele usou o personagem do Rupert para falar sobre isso, que foi inclusive interpretado pelo próprio filho dele, o Michael Chaplin. Então essa questão política ele usa o menino para ser, digamos assim, a voz dele, falar as opiniões dele. Além da política, tem uma cena muito engraçada onde o rei sai, né, para conhecer a grande, maravilhosa Nova York, e ele se depara com um rock, com os adolescentes malucos pelos seus ídolos, e o cinema com trailers de filmes totalmente absurdos. Inclusive ele zoa também o faroeste. Ele tá lá vendo o trailer do filme do faroeste, onde fica aquele tiro voando pra todo lado, assim, o cara atira, o outro atira, o outro atira, o outro atira, e você fica, meu Deus, qual é o sentido disso, qual é o propósito disso, né? Então ele faz sátira, inclusive, desse gênero, que foi criado nos Estados Unidos, né? O faroeste é um clássico dos Estados Unidos, né? Ele também usa a questão da cirurgia plástica, por exemplo, para demonstrar a plasticidade, né, das coisas, como funcionam na TV, como as pessoas têm aquela aparência melhorada e tudo mais. Ele fala sobre a TV sensacionalista, sobre aquela publicidade toda, né? Então ele faz um pouco de sátira sobre a questão da TV, né, essa febre da televisão. A Dawn Addams faz o papel da Anne Kay, que é uma moça muito bonita e jovem, né, que o rei acaba conhecendo e tudo. Ela, na verdade, como já é até falado em um momento no diálogo do filme, ela representa os próprios Estados Unidos. Ela é aquela pessoa, aquela mulher bonita e tudo, mas que na verdade não passa de uma ilusão, não passa de uma névoa. Realmente é como ele estava vendo ali os Estados Unidos, um lugar maravilhoso, das oportunidades e de tudo mais, mas que a qualquer momento aquilo pode se fechar na sua cara. A porta pode simplesmente se fechar na sua cara sem que você nem entenda exatamente como que isso aconteceu. Os americanos ficaram um pouco ofendidos com esse filme, tanto que demorou uns anos para esse filme ser exibido nos Estados Unidos, mas eu acho muito interessante porque Hollywood costuma, principalmente nessa época mais antiga, até que hoje eles estão tentando mudar um pouco isso, mas nessa época mais antiga, né, você vê que eles transformam culturas, outros países, outras nações, em simples estereótipos, né? Eles reduzem as pessoas a um estereótipo ali nos seus filmes. E
Isso eles fazem com toda a liberdade, sem medo, né? Eles faziam aquilo achando que estavam de alguma maneira nos representando, mas na verdade estava só transformando a gente num produto, como por exemplo até o que fizeram com a Carmen Miranda. Você percebe que quando a moeda virou, quando o Chaplin fez uma sátira sobre eles e transformou eles num estereótipo, eles já não gostaram muito disso, né? É difícil, né? Porque quando é com a gente, né, é outra história. Em 2 momentos, o Charlie Chaplin relembra um pouco a comédia muda, né, do começo do cinema dele, né, dos primeiros filmes dele. A primeira cena é quando ele tá num clube super barulhento, com música super alta, e ele tá tentando fazer um pedido, né, do que ele quer comer. Daí ele começa a fazer gestos e mímica, né, pra poder explicar o que ele quer comer. E é claro que é sempre muito bonito e incrível, né, porque ele é muito bom nisso. E um outro momento é quando o rei vai lá num clube noturno, né, e ele acabou de fazer a cirurgia plástica, né, e tá tentando não rir muito alto para os pontos não abrirem, né. Então ele assiste um número de comédia pastelão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também comente, você já assistiu esse filme? O que você achou? Também dê uma olhada ali na descrição do vídeo e conheça os nossos canais parceiros. A gente tem canal sobre podcast de cinema clássico, a gente tem também canais onde eles postam filmes antigos para assistir, então não deixe de dar uma conferida. Obrigada, gente! Tchauzinho!